Agora vamos abordar um assunto que ainda neste ano vai mexer com a vida de muitas pessoas, as eleições 2024, né? E hoje o Fala Minas vai falar sobre propaganda eleitoral. Pois é, daqui 3 meses, né, a partir do dia 16 de agosto, eleitoras e eleitores dos 5.569 municípios de todo o Brasil poderão conferir propostas e mensagens de candidatas e candidatos às eleições municipais deste ano por meio das propagandas eleitorais veiculadas, né, nas emissoras de rádio e também nas emissoras de televisão. Só que, gente, existem muitas regras, viu, por trás disso. E me diz uma coisa, você sabe qual a diferença entre propaganda eleitoral e propaganda eleitoral gratuita? Existe diferença e é sobre isso, né? E para saber sobre novas regras, né, da propaganda eleitoral, que convidamos o publicitário, empreendedor, escritor e professor universitário, que também é sócio de uma agência de publicidade e propaganda lá em Poços de Caldas, meu amigo aí, Adnan Nogueira. Obrigada, viu, por aceitar esse convite. Eu que agradeço imensamente o convite, Lúcia. Saudades. Ah, legal, aí, muita saudade. Ah, que legal. Adnan, já explica pra gente, né? Qual que é a diferença aí? A gente tem visto, né, aqui na própria Rede Mais, alguns comerciais de políticos, né? E também a gente sabe que tem aquele comercial, aquele horário político eleitoral obrigatório. Qual que é a diferença, né, dessa propaganda que já está acontecendo agora para aquela que vai começar a partir de 16 de agosto? Essa que acontece agora, geralmente ela está associada a um direito que os partidos têm em fazer comunicações oficiais, institucionais dos seus partidos. Aquela que começa lá em agosto, ela entra no período eleitoral, né, que antecede a eleição, e ela tem todas as questões relacionadas à quantidade de tempo que os partidos têm direito, exatamente para, naquele momento, entre aspas, vender seus candidatos. Legal. E aí, o que a gente pode saber de mudanças, né? A gente sabe que existe uma lei, né, que coordena toda essa propaganda aí que vai ao ar, tanto no rádio quanto na televisão. O que a gente pode falar que já mudou da última eleição? Olha, uma das últimas coisas que eu vi sobre essa nova eleição é que não vai poder haver impulsionamento. Ou seja, na outra, na que antecedia a outra, a gente não podia impulsionamento. Na que foi durante a pandemia, poderia ocorrer impulsionamento. Agora, eles meio que proibiram de novo. E aí, o que vai valer certamente nessa eleição é o que a pessoa conseguiu dizer ao longo de 4 anos e para quem que ela conseguiu dizer ao longo de 4 anos, para sedimentar a imagem que ela tem, para sedimentar o nome que ela está colocando exatamente à disposição da população. O Adnan, e a gente sabe, né? Infelizmente o brasileiro ele é craque, né, em divulgar e espalhar fake news. Esse é um ano, né, esse período eleitoral aí é um ano que a gente tem que tomar cuidado. Você que está aí por trás, né, do mundo das propagandas, a gente sabe que a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, não é isso, Adnan? Olha, isso é uma questão que aí a gente tem que chamar a atenção muito do eleitor, no sentido do que muitas vezes vai ser dito, que às vezes ele vai se conectar rapidamente, que parece que ele tem uma grande verdade. Na realidade, ele pode estar lendo uma grande mentira que foi absolutamente arquitetada para fisgar a atenção dele e para conectar com essa raiva que ele tem ali, né, à disposição. A gente não tolera uma série de assuntos. E quando a gente vê uma notícia que ela vem com muita conexão com essa possível raiva que a gente pode vir a ter, possivelmente houve ali uma questão persuasiva para eu me conectar àquela mentira e a partir daquela mentira eu determinar meu voto. Então, nesse sentido, o eleitor precisa absolutamente ficar muito atento, porque vão dizer alguma coisa que ele tem muita raiva ou que ele não tem muita certeza e vão exatamente criar notícias no sentido de dar algumas certezas para algumas
inseguranças que às vezes o eleitor tem. E aí, nesse momento, é que o eleitor pode ser enganado. O Adnan, e esse ano, né, a gente sabe que por ser um ano eleitoral, movimenta muito, né, o trabalho das agências de publicidade e propaganda. Como que funciona, né, em ano eleitoral? Como que é o trabalho de uma agência? Olha, isso pode certamente anteceder alguns meses, né? Praticamente o período da propaganda eleitoral são 60 dias, né, que são autorizados. Tem um período antes de planejamento, onde os candidatos já estão se colocando à disposição. Eles não podem dizer até determinado período que são candidatos. E nesse momento, os partidos, os candidatos começam a, de fato, procurar as agências. Quando a gente chega lá em agosto, a gente já tem aí uma série de questões determinadas que vão exatamente conversar com os eleitores. E aí, Lúcia, são 60 dias de muita intensidade, de muita energia que tem que ser colocada nesse processo, porque é o que você disse, muitas das vezes não é só colocar o que o candidato vai fazer, não é somente colocar o que o candidato é, mas também se defender e, a partir das acusações, né, persuadir o eleitor a entender que ele é a melhor opção naquele momento. Então, é muito intenso, é um trabalho muito, assim, eu diria que se a gente considerar um hospital, né, eu posso marcar uma cirurgia com antecedência. Ok, só que pode acontecer alguma coisa durante a cirurgia que a gente vai ter que correr com o paciente para lá, para cá. Então, uma propaganda eleitoral tem muito a ver com isso. E a gente sabe, né, que a gente vem acompanhando, eu acho que eu até falei recentemente aqui no Fala Minas, que o mundo político, né, a conversa de político, a gente traz mais até para dentro de casa. Isso a gente não se discutia, política não se discutia com tanta frequência, a gente não via jovens falando de política alguns anos atrás, e isso, né, mudou bastante de uns anos para cá. E o legal é saber que, tipo assim, nesse período de correria aí para vocês, muita coisa é colocada em prática, né? Então a estratégia de marketing, de publicidade, ela pode mudar o resultado completo de uma campanha política, né? Olha, a gente, sim, com certeza, porque dependendo de como a gente vende, vai ter uma aderência ou não junto ao que o eleitor deseja, o que ele anseia. Nesse sentido, também, a gente pode ter grande surpresa nesse jogo político, né, no que vai acontecer em relação às eleições, mas muitas das vezes não se colhe ali na eleição o que se plantou em apenas 2 meses. Esse é um outro aspecto muito importante que a gente precisa verificar. Por tantas discussões que acontecem nas redes sociais, por essa questão mais intensa que a gente vivencia hoje, como você mencionou, Lúcia, a gente precisa observar que muitos candidatos precisam entender isso. Porque aí, se não vem um candidato, ele fala assim, vou colocar meu santinho de cabeça para baixo. Olha, será que simplesmente chamar atenção é o que vale numa eleição? E aí, olha, o que ele tem de proposta, o que ele fez ao longo da vida, qual é o currículo, como que isso foi comunicado ao longo do tempo. Se eu pensar que de uma eleição a outra nós temos 4 anos, como é que esse candidato se comunicou com o eleitor, com os segmentos que possivelmente poderão votar nele ou com a comunidade inteira, para ele entender de fato as chances, muitas vezes, de um candidato ganhar. Né? Aconteceu que a pessoa saiu pintada de vermelho, cor-de-rosa, né? Um exagero aí como figura de linguagem, e aí as pessoas votaram. Olha, reitero o que você disse, por haver uma maior discussão das propostas, dos comportamentos, das atitudes, eu acredito cada vez mais que o que se faz antes determina muito do que a gente vai colher ao longo desses 2 meses. Claro, nós não podemos nos esquecer que uma boa linguagem, uma boa estratégia publicitária, mercadológica, né, de marketing, nesses 2 meses, vão ser determinantes para eu, digamos, vender esse produto que possivelmente já nasceu lá atrás.
Legal. Adina, a gente está quase chegando ao final. Eu falo que passa, o tempo voa, passa muito rápido aqui. Nossa. Só para a gente finalizar, a gente sabe que a partir de 16 de agosto, né, existem algumas regrinhas aí para rádios e televisões em que a gente tem que tomar um pouco de cuidado até para trazer o entrevistado aqui para falar Minas, né? Eu não posso trazer algum candidato né, algum cargo político, porque de certa forma pode-se entender que eu estou facilitando, né, essa vida dele política. Sim, isso a gente considera como promoção pessoal. E aí as TVs e os meios de comunicação precisam tomar muito cuidado. A própria divulgação de pesquisas, né? Antes a gente tinha, né, as famosas enquetes, que do ponto de vista né, de verdade, as enquetes não trazem muita coisa. Elas às vezes têm uma medição dentro do que a gente chama de bolha, né? Mas estatisticamente, em termos de representação do que uma cidade deseja ou quem vai votar, as enquetes são exatamente um fiasco. Então, algumas pessoas às vezes abrem lá um post dizendo: olha, em quem você vai votar, vamos ver quem vai ganhar aqui. Isso não tem relevância estatística, isso não quer dizer absolutamente nada. E uma das proibições que os meios de comunicação tiveram nos últimos anos, e eu acho que nesse sentido, né, muitas vezes a gente tem alguns meios de comunicação que divulgavam intencionadamente algumas enquetes. Isso é muito positivo para as pessoas terem mais consciência, de fato, em quem elas vão votar, né? Então, as pesquisas elas têm que ser registradas, elas têm que ter o instituto que devidamente foi né, contratado para fazer. E aquilo que você falou, para eu entrevistar algum ente político nesse período, é extremamente perigoso eu errar, né? No sentido de que eu posso estar dando palanque para alguém que queria de fato um palanque. Eu tenho que tomar cuidado para não haver essa promoção pessoal no pleito, né? No processo eleitoral, exatamente para que todos os candidatos tenham igualitariamente a mesma chance de aparição dos outros. Porque senão se abre uma série de precedentes aí ao longo do processo que não serão positivos. Ótimo. Adnan, já fica um convite, mas para próximo da eleição, eu sei que vai estar corrido para você, mas a gente vai fazer um convite para você voltar a falar aqui de propaganda política, assim, porque é importante a gente saber. Muito obrigada por aceitar o convite, viu? Agradeço imensamente, Lúcia. Um bom feriado aí para todos, um bom Dia dos Trabalhadores. Um grande abraço e bom trabalho aí.